Então, a primeira lei, nós falamos um pouquinho na aula passada, a primeira lei é aquilo que inicia o processo. Então, o que disparou? Qual foi o evento que disparou? Esse evento, ele é sempre algo concreto, é algo que você sente que é grave e você não sente que pode pedir ajuda, você vive aquilo em solidão. Então, pode ser, de repente, uma falha inesperada, de repente você tem uma questão muito grande de identidade, de não ter certeza do seu lugar, né? Que você é bom o suficiente ali para pertencer, e de repente você está lá, chegam uns amigos, todo mundo chama para ir para uma festa, para ir num encontro, e você nem sabe. E daqui a pouco todo mundo vai embora, aí alguém fala, nossa, você vai também naquele lugar? Você chegou depois, né? Aí você não escutou aquele primeiro papo. Aí você se dá conta assim, caramba, chamaram todo mundo e não me chamaram. Nossa. Então, tipo assim, eu realmente não tenho meu lugar. Eu não sou importante. E aí isso não foi nada grave. Se alguém olha de fora, vai falar, nossa, eu não te chamei porque você não estava ali. Você chegou depois, então você não estava, a gente tinha combinado antes. Se fosse para uma pessoa que não teve um conflito desse na vida, de identidade, ela vai, tudo bem, então eu vou. Tudo bem, tá me chamando, eu vou na festa e pronto, vou lá sair com vocês. Para uma outra pessoa que tem uma questão de baixa autoestima, ela vai refazer uma crença, uma dor de infância, que eu não tenho, realmente as pessoas não se importam comigo. Então, ela vai viver isso como algo muito doído, como algo que dói, algo que machuca, é muito profundo. Então, é algo que acontece de forma que você não espera. Então, isso não quer dizer, então, a primeira lei não é assim um evento, um assalto, é uma catástrofe, não é isso. São muitas coisas simbólicas. A maioria dos adoecimentos, eles são simbólicos. Então, o Hammer, ele trouxe assim, ele botou esse nome, Lei Férrea do Câncer. Por quê? Porque isso é como nenhuma doença acontece sem acontecer um estímulo. Existe sempre um estímulo, é um fato. Isso assim, ele falou assim, isso não se questiona, é um fato. Ele teve uma comprovação em muitos milhares de casos, exceto quando é um acidente, então vamos dizer, um acidente, um envenenamento, aí sim é uma outra questão. Então, hoje em dia, que a alimentação está com muita toxina, os alimentos, a água, tem metal pesado, tem uma série de coisas, a gente tem que considerar outras questões, porque existe uma questão alimentar, né, e uma questão ambiental, e uma questão de eletromagnetismo, né, na tecnologia 5G, que desorganiza o corpo físico. Mas tirando essas questões que são do nosso planeta, existe algo que determina, que é algo que é concreto para a pessoa. Então, uma vez que isso acontece, ele vai gerar um impacto no cérebro, na psique, porque a pessoa vai ficar perturbada com aquilo que está acontecendo, né? Imagina, não fui chamada, vai ativar um monte de processo nela. E vai acontecer no órgão. E dependendo de o que a pessoa sente, nesse caso, ninguém gosta de mim mesmo. Dependendo desse sentir biológico, é que vai ser aonde vai ser o foco. Então, o foco ele não vai acontecer ao acaso no corpo humano, ele vai acontecer dependendo do sentir. Então, existe uma área cerebral que corresponde a esse sentir também no corpo físico. E além disso, gente, o nosso cérebro, ele é incrível, porque a gente funciona como uma antena. Imagina assim, um monte de anteninha. Tudo que está acontecendo no momento do fato, você relembra. Então, de repente, uma pessoa olhou esquisito, teve um perfume, teve um cheiro desagradável, tudo que está acontecendo ali, o cérebro está registrando. Aí vamos dizer, mais na frente, você faz uma viagem e aí você tem uma sensação... Ih, lembrei da história da Priscila agora. Lembrei do que eu tô falando isso. Oh, amiga, desculpa. Segue o baile. Lembrei, por que eu tô falando esse exemplo? Agora que eu lembrei de onde eu conectei. De repente, passa anos, aí você viaja, vai
vai para casa de alguém, e aí de repente alguém olha, tem um jeito meio seco, com um perfume diferente, e você daqui a pouco você já, nossa, já não tem o meu lugar, não valho nada. Não aconteceu nada assim grande efetivamente, mas a sua impressão que ficou associada àquela experiência de início que mais te marcou, fica no seu cérebro. Então, o nosso cérebro, ele vai captando e vai organizando a informação e ele cria uma conclusão. E aí, depois, na frente, você pode, sem perceber, ser estimulado por coisas que você nem estava pensando, mas porque foi registrado. Por isso que volta para a atenção no corpo. E aí, essa marca que acontece no cérebro, na área cerebral, no órgão e na psique, ele pode ser observada como uma alteração numa tomografia cerebral sem contraste. Tá? Foi isso que ele evidenciou fazendo uns cortes tomográficos, como está aqui. Ele fez vários cortes tomográficos e viu que você pode, sem ter conversado com a pessoa, sem ter falado com ela, ter escolhido a história, você já saber qual foi o problema que aquela pessoa passou e se esse problema ainda está ativo, se esse problema já se resolveu. Então, uma vez que o choque acontece, ele sempre vai acontecer nesses 3 níveis. No corpo, no órgão relacionado, na psique e no cérebro. Então, se um dos pontos diminui de intensidade, se a pessoa, ai meu Deus, não, eu tenho realmente o meu lugar, eu sou realmente amada, foi só um conflito. Na hora que ela se relaxa, todo o corpo se relaxa, porque o nosso corpo funciona de forma integrada. E aí, quanto mais uma pessoa vive um tempo desse conflito, vamos dizer, a maioria dessas questões começou lá intrauterina, né? Começou na infância. Mas se a pessoa vai vivendo sem ser muito ativada, a massa, o corpo não é tão ativado. Mas se é uma pessoa que está sempre envolvida com as emoções, qualquer coisa desperta nela aquilo, ela pode estar toda hora tendo algum probleminha de saúde. Então, dependendo de como você vive esse sentir durante a sua vida, o seu corpo pode sofrer uma massa maior ou uma massa menor. Então, dependendo do tempo, a massa do conflito, ela vai ser diferente. Então, o histórico médico, né, ele pode ser visto todo pela tomografia. Então, foi isso, aquele não que eu falei na semana passada, do Dr. Hammer fazer análise sobre as questões cardíacas no congresso. Ele viu só pela tomografia e conseguiu dizer todas as lesões que a pessoa tinha. E uma coisa que ele trouxe interessante é que se a pessoa está muito tempo, né, mais de 9 meses, num conflito ativo, né, num processo ativo, vivendo um processo de dificuldade constante, dependendo da área, ele pode ser arriscado. Porque como esse foco acontece no cérebro e no órgão, e está sendo estimulado, o processo inflamatório também está lá. Então, ele pode ter uma área grande nesse local. Então, quando a pessoa se relaxar e o corpo for tender a resolver, dependendo da área, pode culminar com uma doença grave. Então, eu lembro que a Isadora sempre falava, você passou de 9 meses, está num conflito ativo muito grande, é melhor que não resolva. Né? Ela até contou uma história que foi engraçada, que foi assim, um rapaz que se separou abruptamente da mulher dele, e para ele foi uma coisa muito difícil, já estava assim, já tinha 2 anos e estava nesse processo, não conseguia superar, aí ele fez a tomografia e o foco na área do crânio já era muito grande, de conflito ativo. E daí ela falou, olha, é melhor que você não resolva. É melhor você conseguir arrumar outra namorada, conhece outra pessoa, mas não volta para essa. Não resolve esse conflito com ela. Não volta para ela, porque provavelmente o conflito vai se resolver e talvez seu corpo possa não aguentar. Ficou claro? Tá? Qualquer coisa vocês fazem assim que aí eu vejo, tá? Então, quanto menor a idade, né? Quanto menor quanto menor uma pessoa for,
quanto criança, né, quanto menor uma pessoa for, vai ser mais difícil ela lidar com os conflitos. Então, quando criança, a gente não sabe lidar com nada, a gente só vai recebendo, né? Então, a gente vai fazendo tudo quanto é DHS, né? Vai fazendo tudo quanto é foco, a gente vai recebendo e vai se adaptando com a vida. Então, por isso que a maioria das nossas questões, quando a gente olha a tomografia está dizendo lá, isso aqui passou baixa autoestima, isso aqui tem conflito de abandono, esse aqui tem uma questão de relacionamento, problema com a sexualidade, isso aqui é uma questão financeira. A tomografia é meio que seu mapa astral. Você vê ali as suas questões, porque é o que você passou desde pequeno e é o seu aprendizado que você vem fazer durante a vida. Então, nesse caso aqui, como a recaída, né, assim, a questão mais da recaída, quando uma pessoa que eu coloquei, a recaída do DHS só pode ser evitada quando se conhece com precisão o conteúdo do conflito. Então, quando você passa muitas vezes as mesmas questões, né, você não está ainda conseguindo integrar aquele conteúdo. Então, de repente, uma pessoa que passa muitas questões de identidade, ela tem que fazer um trabalho para conseguir resgatar a sua autoestima, resgatar o seu lugar, e entender que, às vezes, tem pessoas que têm uma atitude distante, ou uma atitude indiferente que tem a ver com ela, não tem a ver com você. E aí, com isso, você vai evitando a recaída. Então, aqui, o mapa, ele é como, olha esse mapinha aqui, que é o mapa das 5 leis, ele mostra que, primeiro, você está lá normal, né? Vamos dizer, tá o Sol e a Lua. Então, o corpo está fazendo a regulação do sistema nervoso tranquilamente. Aí, de repente, alguém dá uma notícia. Vamos dizer, o mundo está ameaçado, tem um Covid. Aí você fica ali no conflito ativo. Caramba, o que vai acontecer? Minha vida vai parar, o que eu vou fazer da minha vida? Aí você tá ali. Aí daqui a pouco você entende que é um momento planetário, você não tem o que fazer, então você se relaxa. Aí você entra numa fase de relaxamento, que é essa fase da chuva. Então, primeiro, no choque, você está em alerta, tentando lidar com o que está acontecendo. Passou o choque, não tem mais perigo, o sistema se relaxa. Então, ele vai relaxar para se regenerar. E todo o processo de regeneração corporal é um processo inflamatório. Porque você tem uma lesão, o sangue tem que ir lá para cicatrizar. Então, todo o processo de regeneração tem que chegar sangue nos lugares, tem que ter a linfa circulando. Então, é um processo que vai estimular a circulação. E aí, chega uma hora que a pessoa tem uma linha reta, né, no meio entre a chuva e o sol. Chega uma hora que a pessoa ainda, será mesmo que passou isso tudo? Será mesmo que não vai acontecer mais nada? Aí ela fica um pouquinho em atividade, até a hora que ela vê assim, realmente não é tão ameaçador assim, eu já estou encontrando o meu lugar de segurança, aí eu volto para o sol. Então, a curva, ela tem normalmente essas fases. Tem uma fase de choque, uma fase de chuva, depois uma fase que tem um estressezinho e depois uma fase que regulariza. Hoje eu tive uma paciente que foi super interessante, né? Que mostrou bem essa questão. Ela perdeu o marido ano passado, tem 1 ano e meio, né? O marido morreu há 1 ano e meio. E ela disse que só conseguiu começar a se recuperar foi no final do ano para o início do ano. E aí ela falou assim, eu vou fazer de tudo, vou fazer tudo que eu quero da minha vida. Com ele eu não podia fazer nada, porque ele não queria isso, não queria aquilo, então eu não fazia nada. Então ela falou assim, eu vou fazer de tudo. Aí ela fazia yoga um horário, dançava outro, lia outro, assim, ela disse assim, Laine, eu não tinha nem tempo para nada. Entrou a quarentena, eu fiquei direto fazendo 1000 coisas. Mas aí, quando ela viu que 2 meses depois a quarentena não ia embora, ela se sentiu assim, minha vida acabou. Eu não tenho mais o meu marido, então me sinto impotente de lidar com a vida sem ele, sinto falta do meu companheiro, toda a energia que coloquei, então eu não posso fazer mais o que eu quero porque o universo parou, então minha vida acabou, não sei mais o que fazer, me sinto impotente de lidar com isso. E aí, gente, incrível, desde maio para junho, ela fez artrose em todos os dedos da mão. Em todos os dedos. Ela já fez vários exames reumatológicos e não acharam nada.
Nada, nada. A mulher já está investigando tudo. Até pedi para ela fazer uma avaliação informacional para ver se acha alguma outra coisa, mas nada. E aí a gente foi ver na história da vida familiar dela, a mãe, quando fez 60 anos, 60, 61, também teve artrose em todos os dedos. A avó, quando fez 61, teve artrose em todos os dedos. E todas elas foram seguidas da morte do parceiro. Olha que louco. Um programa familiar. Então, o que a gente viu? Um programa familiar de uma mulher que se sente que é uma lutadora, né? Uma lutadora muito grande, mas que do momento que se vê sem um parceiro, ela se sente completamente impotente de lidar com a vida. Então, é como se agarrassem, as coisas fugissem da mão dela. E ela sente tem que seguir, mas sinta impotência. Então, é um programa dela, é um sentir que ela relatou com toda essa clareza, mas ela não tinha ideia que era a mesma coisa com a mãe e a mesma coisa com a avó. Igualzinho. Com a mesma idade. Então, aí a gente vê que é um programa transgeracional. Então, coisas que se repetem dentro de uma família, é importante fazer uma constelação familiar e olhar isso para poder também ajudar o sistema a se liberar mais rápido. Tá? Então, quero que agora vocês se alonguem um pouco, fechem os olhos, soltem o corpo. Encontre uma postura confortável na cadeira. E vai fechando os olhos. Respira grande e solta. E visualize como se você fosse um observador fora de você. Observe você no seu corpo e olhando a sua própria vida como um observador com um certo distanciamento. E traga uma situação de um conflito muito difícil, que você foi pego desprevenido. Algo que você não esperava que acontecesse. Pode ser por uma palavra de violência, rejeição, uma pessoa que você perdeu contato, algo inesperado que para você foi difícil. Respira grande, solta. Olhe com distanciamento o seu estado e perceba se nesse momento o que você sentiu: susto, decepção, desespero, desamparo, raiva, injustiça, desvalorização. Observe em detalhes as sensações físicas do corpo. Se surgir algo no seu corpo, só respira e deixa ir. Tensão, pressão, calor, frio, dormência, paralisia. E que emoção? Medo, tristeza, raiva, falta, frustração. Observe com mais distanciamento e perceba a correlação entre o evento e os sintomas corporais. Observe minutos ou segundo antes de acontecer como você se encontrava. Distraído, desconectado do corpo, preocupado,
feliz, alegre, relaxado. Observe em detalhes o momento exato do susto. Respire e solta. Inala grande, solta. Deixe passar algum tempo e observe o que aconteceu com seu corpo algumas horas ou dias após o evento. Você ficou em estresse contínuo? Teve insônia, diarreia? E quando você se relaxou? Sentiu cansaço? A mente ficou tranquila? Observe todas essas etapas. Volte a atenção para o seu corpo, entre você e o espaço e todos esses eventos. E se pergunte, essa situação, essa emoção, ou algum pensamento dessa situação ainda reverbera na minha vida? Como isso acontece? O que dessa situação dispara na minha vida? Um pensamento, uma palavra, um jeito, um sentimento. Inala grande, solta. Perceba todo o seu corpo, coloque atenção em todo o seu corpo, do alto da cabeça ao dedinho dos pés, e perceba o espaço entre você e a sua casa, entre você e o espaço. E agora diga para você, o que quer que tenha acontecido, já passou. O que quer que tenha acontecido, já passou. Já passou. Construa agora um lugar seguro na sua mente. Pode ser uma cachoeira, uma casa bonita. Vá para esse lugar de segurança, de integração para você. E fique nesse lugar onde você pode repousar. Pode também colocar a sua mão no seu peito, se quiser, dizendo para você, já passou. Pode até colocar as suas mãos em borboleta, com a mão direita sobre a mão esquerda no peito, dizendo para você, está tudo bem. Isso tudo já passou. Eu agora vejo e já não preciso mais adoecer, emocionalmente ou fisicamente. Já passou. E fique o tempo